Boa noite, pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Alegria enorme eu estar aqui com Jorge Bodansky, depois da lindíssima sessão de ontem, do Gitirana, né? Quem esteve aqui viu, teve a oportunidade de ver aquele filme incrível. E hoje encerramos o festival, o Fórum Doc, com Iracema, uma transamazônica, que está completando 50 anos, né? Agora em 2024. Faremos uma apresentação, né? Jorge fará uma apresentação do filme, já que não vai haver debate por conta do horário. Queria te agradecer enormemente, de novo, pela presença, enfim, disponibilidade, generosidade. Jorge Bodansky dispensa apresentações, cineasta, fotógrafo, diretor de fotografia, enfim, conta para nós um pouquinho como que Iracema surgiu. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de mostrar esse trabalho. E é um momento muito especial hoje, porque nós conseguimos restaurar o filme a partir dos originais que foram localizados na Alemanha. O filme teve uma produção da TV alemã. E fazem 50 anos, a gente rodou esse filme em 1974. É o meu primeiro filme de direção. E o Instituto Moreira Salles fez uma amostra dos meus trabalhos. E nessa amostra eles nos ajudaram a redigitalizar e a restaurar alguns filmes. O Iracema foi o primeiro filme restaurado. Ficou pronto agora, no mês passado. São das primeiras exibições que a gente está tendo desse filme para o público. E foi uma coisa muito feliz, né? A gente ter, depois de um longo processo de pesquisa, ter localizado esses originais, ter conseguido, vamos dizer, trabalhá-los, né? Porque precisa de 1000 autorizações, tem uma parte burocrática complicada. E também o som. O som também a gente localizou as fitas magnéticas originais. Então vocês vão ver, para mim pelo menos é como se fosse um filme novo. Né? E a atualidade dele vocês vão ver no filme. Né? E, infelizmente todos os problemas que o filme mostra só aumentaram. Né? Então acho que nenhum deles se encaminhou de uma forma de dizer isso não existe mais. Ao contrário, existe e de uma forma mais grave. Né? Mas é um trabalho que é engraçado porque ele foi feito de uma maneira completamente despretensiosa. Era um programa experimental da televisão alemã, tinha muito pouco dinheiro e era um programa de filmes de ficção. E a gente apresentou o projeto para a TV alemã como sendo uma ficção. Né? O Orlando Senna escreveu um roteiro que eu nunca li, mas era o documento que a gente precisava para conseguir os recursos do filme. Pouquíssimos recursos, então nós todos cabíamos numa Kombi, saímos de São Paulo, fomos até a Transamazônica, fizemos o filme e voltamos. E o filme era para passar na TV, como se fosse um programa de TV, e morrer ali, né? E isso foi em fevereiro de 1975, numa quarta-feira, em pleno inverno na Alemanha. Na época tinha só 3 canais. E no canal concorrente estava tendo um jogo de futebol importantíssimo. Eu falei, bom, ninguém vai querer ver o filme, vai todo mundo naturalmente assistir o jogo. E aí veio uma nevasca muito forte e o jogo foi cancelado. Então quem ligou a televisão assistiu o filme. E tivemos a sorte de alguns críticos terem feito críticas relativas a esse filme no jornal. E o olheiro do Festival de Cannes chamou a atenção dele, né, indicou o filme, ele foi aceito. Ele foi no ano seguinte para a Semana da Crítica em Cannes. E aí não parou de acontecer até hoje. Né? É um filme que
não morre justamente por causa da temática que ele aborda, que é uma temática que está presente, né? Infelizmente presente. Sim. Acho que só mais uma questão antes da gente começar a sessão. Você contou desse roteiro, né, que Orlando Senna escreveu, mas eu me lembro de você contar que antes, assim, num trabalho que você estava fazendo como fotógrafo, né, acho que na Belém Brasília, não era isso? O Iracema surgiu diante de você, né? Como é que foi essa... A primeira vez, eu trabalhava como fotógrafo freelancer para a editora Abril, na revista Realidade, que era uma revista que publicava fotos com bastante qualidade e abordava temas bem ousados para a época da ditadura. A gente tem que se lembrar que em 74, 75 era o governo Médici, era o auge da ditadura militar, né? E eu fui acompanhar um repórter e a pauta era um derrame de dinheiro falso em Paragominas, que fica mais ou menos no meio da Belém Brasília. E nós fomos para Paragominas e o repórter me deixou esperando num posto de gasolina na beira da estrada e ele foi procurar matéria. Eu fiquei uns 2 dias nesse posto de gasolina, olhando, né, vendo o que estava acontecendo na minha frente, que durante o dia era um posto de abastecimento, lanchonetes, chofés de caminhão vinham lá, e à noite aquilo era um grande bordel. Os mesmos personagens vinham as menininhas que eles traziam de Belém, que trocavam de caminhão para ir para o interior, né? E eu pensei o seguinte, já naquela época, isso foram 6 anos antes de fazer o filme, se um dia contar a história dessa estrada, vai ser através desses 2 personagens, o chofer de caminhão e a menininha que se prostitui. E isso foi a origem da ideia do Iracema, né? Levou 6 anos para eu conseguir mostrar a ideia, conseguir achar um produtor, porque eu não tinha, era o meu primeiro filme de direção, né? Tem que lembrar isso, era câmera de cinema, mas nunca tinha dirigido algumas coisas, mas mais experimentais, mais ensaio, mas nunca um longa-metragem, né? E o diretor do programa gostou muito da ideia e ele me disse, olha, traga uma coisa para eu ver, né? Para não correr o risco de você não conseguir fazer. Aí eu falei, peraí. Aí quando eu voltei para o Brasil, saí de Fusquinha com Orlando Senna e Wolf Kauer, meus parceiros na época, e fomos até a Transamazônica, e eu usava muito naquele período a Super 8. A Super 8 para mim era uma espécie de caderno de notas, eu andava sempre com ela na mão, e onde eu ia filmando para mim mesmo, né? Sem um objetivo final de transformar isso num filme, mas é mais como um ensaio, né? E eu levei a Super 8 nessa viagem, e sem editar, do jeito que são filmes, rolinhos de 3 minutos cada um, eu juntei uns 7 ou 8, isso deu mais ou menos 20 e tantos minutos, um Super 8, e eu mostrei esse Super 8 para o produtor da TV alemã, mudo, né? Tem que lembrar que o Super 8 naquela época era mudo. E ele ficou tão entusiasmado com as imagens, ele disse o seguinte, se você me garantir essas imagens no filme, eu produzo o filme para você. E a gente resgatou esse Super 8 recentemente, que o meu arquivo analógico foi digitalizado no Instituto Madeira Salles. Esse Super 8 apareceu, inclusive está na exposição. E se a gente vê esse Super 8, ele sempre está todo ali, né? Já está. Então tem essa curiosidade também, que o Iracema nasceu de um Super 8. Ô Jorge, quanto tempo vocês passaram filmando a viagem final do Iracema? A viagem foi talvez umas 5, 6 semanas no máximo, porque não tinha recursos, né? E também não precisava, porque era um filme muito simples, era quase que uma reportagem que a gente ia fazer, né? A ficção entrou primeiro para poder cumprir os pré-requisitos da televisão alemã. E depois também para a minha ideia de ter esses 2 personagens. Esses 2 personagens eu precisava ter um controle sobre eles, né? E aí a gente jogou eles na realidade da Transamazônica que vocês vão ver no filme. Tá ótimo, Jorge. Muito obrigada. Vejamos, né? Boa sessão para todo mundo. E viva o Fórum Doc.